Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino da Serra. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas aos estudos do tópico 2 da formação continuada, o acolhimento como possibilidade de esperançar. Meu nome é Suzane Goulart Lourenço, sou professora da Rede Municipal de Ensino da Serra. Atualmente atuo como assessora na gerência de formação da SEDUSerra e espero que todos e todas estejam bem e se cuidando. Estaremos juntos nos estudos desse tópico 2, que tem como título Tecendo Conversas sobre o acolhimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos das escolas serranas. O objetivo desse tópico é problematizar as possibilidades e desafios do acolhimento que deverá ser produzido com crianças, adolescentes, jovens e adultos no retorno das atividades presenciais nas escolas. E nesse tópico, como vocês já leram antes de acessar esses slides comentados, nós tomamos como inspiração 3 capítulos do livro do Moacir Gadotti, A Escola e o Professor, Paulo Freire e a Paixão de Ensinar. A ideia desses estudos não é fazer um estudo aprofundado desses capítulos, mas sim trazer alguns fragmentos desses capítulos que nós utilizamos para esses estudos, que nos ajudam a pensar a temática desse tópico. E para além desses fragmentos, nós traremos também algumas provocações para problematizarmos essa temática. E aí, como capítulos para inspiração, nós utilizamos o capítulo A Escola como Lugar Especial, Pedagogia da Luta, Pedagogia da Esperança e A Vida como Foco Central na Prática Docente. Bom, então para que possamos iniciar nossos estudos, para que possamos iniciar as nossas problematizações, nós trouxemos uma música da banda Engenheiros do Havaí, lançada no álbum Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, em 1988. Possivelmente uma música conhecida por todos vocês. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa.
Dúvida também tem. Também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Bom, uma música, né, com uma letra forte e que nos ajudará com as problematizações desse tópico. Bom, então vamos trazer alguns títulos de reportagens para movimentar o nosso pensamento. Nós sabemos, todos nós sabemos, que não temos vivido tempos de tranquilidade, e algumas reportagens nos evidenciam isso. Covid-19, ex-professor de Vila Velha é a primeira vítima da doença em Viana, logo lá no início de abril, quando as mortes começaram a surgir aqui no nosso estado. Com 125 mortes por coronavírus, Serra lidera ranking de casos no Espírito Santo. E os números não param de crescer. Entenda por que algumas pessoas desafiam e até debocham da pandemia do coronavírus. É difícil de entender como que existem pessoas que têm esse tipo de atitude diante de uma doença tão devastadora como a que a gente tem vivenciado durante essa pandemia do coronavírus. Mais de 1,2 milhão de trabalhadores ficam desempregados no primeiro trimestre. E além do vírus, a gente ainda tem outras crises que vão se aliando à crise na saúde. Queda de 2 ministros em apenas um mês deixa a saúde à deriva. Então, além de todas essas questões, nós temos também uma crise política que nós temos vivenciado em nosso país. Troca de farpas marca crise política entre poderes da República em meio à pandemia. Bom, então, considerando essas questões, podemos então perguntar, considerando também a música do Engenheiros do Havaí. Sendo o que podemos ser, sabendo de todas as nossas limitações, principalmente nesse contexto de pandemia e posteriormente no contexto de pós-pandemia, podemos reativar ou fortalecer os sonhos que podemos ter? E então, Moacir Gadotti, mesmo tendo produzido esse livro em outros tempos, ele nos ajuda a pensar esse cenário que temos vivenciado. E ele diz: concordo, o cenário não é otimista. Eu não poderia de forma alguma ignorá-lo. Ao contrário, precisamos reacender o sonho de ser professor justamente para combater esse estado de coisas. Precisamos reafirmar o sonho, justamente como nos diz Paulo Freire, para fazer frente à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Sair do plano ideal para a prática não é abandonar o sonho para agir, mas agir em função do sonho, agir em função de um projeto de vida e de escola, de cidade, de mundo possível, de planeta, um projeto de esperança. Talvez não possamos pensar, como diz a música do Engenheiros do Havaí, que as nuvens são feitas de algodão, mas podemos lutar para que outros mundos sejam possíveis, nos engajar nessa luta que Paulo Freire nos convida e também Moacir Gadotti. Nós não temos vivido tempos de tranquilidade, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, vivenciamos possibilidade de resistir ao que nos tem tirado essa tranquilidade. E aí nós trouxemos outros fragmentos de reportagens que visibilizam essas possibilidades de resistência e de vida. Alunos fazem homenagem a professor de Viana que morreu com coronavírus. Para ajudar idosos, professora produz e doa máscaras de tecido em Douradina. Vizinhos se unem para comemorar 102 anos de vovó festeira.
Mapa conecta pessoas a atendimento gratuito de saúde mental. Indígenas doam mais de 600 quilos de alimentos a famílias carentes afetadas pela Covid-19. E um grupo da Universidade Católica de Pernambuco, cria o Covida, que é um aplicativo, também para contribuir com as pessoas que têm vivenciado essa situação, da Covid-19. Então, a gente tem visto também as lutas de diferentes povos, sendo reafirmadas, e temos vislumbrado composições coletivas que visam a produção de um comum. E esses são movimentos, que nos convocam a pensar na força do coletivo, na potência da ação coletiva, como nos exemplos que nós vimos anteriormente. Então, considerando essa força do coletivo, nós precisamos pensar como acolheremos os estudantes no retorno das aulas presenciais. E aí, então, como a letra da música do Engenheiros nos convida a pensar, nós não podemos duvidar da vida, mas também não podemos evitar a dúvida. As dúvidas nos movem a pensar, nos convidam à problematização e também à prudência. E aí, então, para não duvidarmos da vida, nós precisamos lembrar das belezas da escola. E aí Gadot nos convida a nos lembrar dessas belezas. E ele diz: a escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. Mesmo faltando tudo, nela existe o que é essencial: gente, professores e alunos, funcionários, diretores, todos tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre nós, temos êxito, mas estamos sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor de nossas escolas, de nossa educação. Então, a escola, ela é feita de gente, de nós, eu, você e tantos outros que compõem as bonitezas desses espaços-tempos. Mas, para que também não abandonemos as dúvidas, para que não abandonemos a prudência, as problematizações, nós trouxemos também alguns dados parciais da atividade do tópico 1 que vocês realizaram, para que a gente possa pensar junto a esses dados, essas possibilidades de acolhimento dos estudantes das escolas serranas. E aí, dentre as perguntas que vocês responderam, trouxemos 3. A primeira é: para você, qual ou quais serão os nossos ou nosso principal ou principais desafio ou desafios com o retorno às aulas presenciais? E aí vocês poderiam marcar até 3 opções, até 3 respostas que apareciam lá na questão. E chegamos a esse gráfico quando tínhamos um número de respostas de 1.555 respostas. E nós pegamos as 5 opções mais marcadas pelos participantes da formação. A primeira opção mais marcada diz respeito às precauções à saúde, 32%, um grande percentual. Em segundo lugar, vem problemas emocionais de estudantes e professores, com 27%. Em terceiro lugar, é cumprimento da carga horária, aqui no verde, com 22%. Em quarto lugar, avaliação diagnóstica e reorganização do plano de ensino, com 10%. E, por fim, mas não menos importante, o abandono e a evasão escolar, com 9%. Então, nós vemos que as respostas de vocês, elas vão ao encontro de um dos fragmentos que Gadot, que Moacir Gadot expressa no seu livro. A escola não é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, conversar, confrontar-se com o outro, discutir, fazer política. Deve gerar insatisfação com o já dito, o já sabido, o já estabelecido. Só é harmoniosa a escola autoritária.
A escola não é só um espaço físico, é, acima de tudo, um modo de ser, de ver. Ela se define pelas relações sociais que desenvolve. Ou seja, né, como as respostas de vocês também evidenciaram, né, a escola não se resume aos conteúdos curriculares que inserimos nos nossos planos de ensino a cada trimestre. E nesses tempos de pandemia, isso se torna ainda mais evidente. Então, vamos ver outra pergunta que vocês responderam na atividade do tópico 1. A segunda pergunta que trouxemos foi: como você pensa que o retorno das aulas presenciais poderá ser organizado? Aí vamos ver. A maioria, né, respondeu retorno escalonado e gradual, 72,9%. Em segundo lugar, retorno apenas quando criarem a vacina. E em terceiro lugar, retorno de todos ao mesmo tempo. Então, né, a partir desses dados, nós vemos que, de modo geral, há uma preocupação com esse retorno, né, como um movimento que deve ser planejado de modo minucioso. Então, vamos ver mais uma pergunta que vocês responderam na atividade do tópico 1. A terceira pergunta que trouxemos foi: você tem acompanhado o retorno às aulas em outros lugares? 72,6%, né, respondeu que sim, né, que tem acompanhado, mas uma parcela aí também respondeu que não tem acompanhado. Então, com esse gráfico, a gente vê, né, que tem uma parcela considerável dos participantes da formação que ainda não acompanhou, né, nenhum movimento de retorno às aulas em outros países, né, em outros lugares. E os participantes que acompanharam, eles citaram, né, logo depois dessa pergunta, vinha uma outra questão pedindo, né, que vocês falassem um pouco trouxessem algum exemplo sobre o que vocês observaram, né, nesse retorno às aulas em outros lugares. E aí vocês trouxeram vários exemplos, e dentre esses exemplos nós trouxemos alguns que vamos ver a seguir. Bom, então vamos lá. Então, vejamos, né, nós vamos ver agora alguns exemplos vivenciados em outros países que, embora muito diferentes do nosso, nos alertam em relação às cautelas que devemos ter ao retorno das aulas presenciais. São realidades distintas, né, a gente não pode negar, países distintos, mas o vírus, né, atinge a todos. E por isso nós precisamos ter atenção às cautelas, né, que esses países tomaram, pois nós também precisaremos delas. E aí a gente traz o primeiro exemplo, que é a Inglaterra, que se prepara, né, para o retorno das atividades presenciais da volta das crianças. Aí a gente destaca, né, as adaptações feitas nas salas, que agora, segundo a reportagem, abrigam menos mesas e cadeiras, possuem marcações no chão e as crianças terão seus equipamentos próprios. Um outro exemplo que nós trouxemos é a respeito da Suíça, né, e a reportagem começa dizendo: não é uma volta à normalidade. E dessa reportagem a gente destaca, né, o retorno escalonado. Por 2 semanas a escola ocorrerá de forma alternada e prevendo aí a redução da interação entre as crianças. E o terceiro que nós trouxemos foi da China, né, que fala: estudantes chineses voltam às aulas com fortes medidas de segurança e medo do coronavírus. Né? E dentro dessa reportagem a gente destaca, né, essa perspectiva que eles trazem, né, dos 100 abraços, do trabalho com pequenos grupos e 100 abraços, da tenda de desinfecção, né, e de como que os alunos também acabam levando, né, um aluno relata que trouxe máscaras dentro de sacos de lixo, né, as preocupações e o medo em torno desse retorno às aulas presenciais. E para além dessas reportagens escritas, né, nós também trouxemos 2 vídeos que nos mostram mais um pouco sobre os desafios desse retorno às aulas presenciais. O primeiro vídeo que nós trouxemos é de uma adolescente brasileira que mora em Portugal.
e que nos mostra um pouco de sentimentos possíveis de existirem, né, diante desse retorno às aulas presenciais. Acaba que a gente ouve muito, né? Nós ouvimos muito os professores, os cientistas, os pesquisadores, jornalistas falando sobre esse assunto, né? Então, nós consideramos interessante também trazer trazer falas de estudantes, né? E essa é uma das estudantes lá de Portugal, que nos ajuda a pensar, né, nos ajudará a pensar um pouco sobre esse retorno das aulas lá onde ela mora. Né? É uma estudante, é um vídeo de um canal do YouTube, né, que ela tem, e que ela divulga esse primeiro dia de aula dela retornando para a escola. Bom dia, gente, bem-vindos a um novo vlog aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo vlog, e o vlog de hoje é mostrando pra vocês a volta às aulas. Hoje é o primeiro dia de aulas depois da quarentena. Minha voz tá um pouquinho rouca, acabei de acordar. Enfim, a gente tem novos horários, tem novas horas de entrar na escola. Não são todo mundo que vão entrar na escola. Eu fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Só são as pessoas do 11º e 12º ano que têm exame e que vão precisar de exame, né, pra entrar na faculdade. Enfim, no caso, eu vou lá hoje, eu tenho aula segunda, quarta e sexta. Hoje eu tenho uma aula, hoje é segunda, hoje eu tenho uma aula 11h20 até 1h. Mas assim, a gente já recebeu várias instruções novas que eu já vou contar pra vocês ao decorrer do vídeo. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou fazer um vlog detalhadamente pra vocês de como vai ser essa experiência, porque ainda não, nem eu sei como vai ser, né? Mas, enfim, eu espero que vocês gostem. Deixa seu like, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vlogs também. E eu não sei se eu vou conseguir filmar muito na escola, porém, eu vou tentar fazer alguns takes pra contar pra vocês como foi, enfim. A gente até recebeu plantas novas de como se sentar na sala. Vai ser tudo um esquema novo. Já terminei de comer, agora eu vou trocar de roupa, porque eu tenho aula 11h20. Aí eu vou sair de casa 11h pra chegar lá de 11h15. Pra chegar cedo, não sei. Vou me arrumar e vou. Ó, gente, eu tô levando até luva, sabe? Porque se só puder entrar com luva e tal, tô levando. Tô levando lanche também, porque a gente não pode sair da sala. Não vai ter cafetório, sabe? Não vai ter nada. Tô levando também uns bombonzinhos aqui pra eu comer. Tô levando álcool em gel, muito importante. E mais lanche. Gente, estou pronta. Tô levando aqui minha máscara. Não sei se vou precisar, mas pelo menos na rua eu sei que não precisa andar, sabe? Mas lá na escola provavelmente eu vou ter que usar. Eu quase nunca vou com o cabelo preso pra escola. Acho que nunca fui. Mas não sei. Eu estou indo, gente, com a minha máscara aqui, porque senão fica embaçado, né, meu óculos. Aí é isso. Gente, eu tô andando com a máscara assim porque eu tô sozinha, né? E também porque fica embaçando meu óculos. Aí pra eu conseguir ver, tem que andar assim. Mas é isso, quando eu chegar lá, eu falo mais com vocês sobre como vai proceder, enfim, tudo isso. Acabei de chegar em casa, como óbvio, não consegui gravar muito na escola pra vocês. Foi só entramos na sala e saímos, mas eu vou explicar pra vocês como foi. A gente chegou e tinha um funcionário logo na porta, né? A porta que a gente tinha que entrar pelo lado de lateral, né, da escola. Tinha pessoas que entravam pelo meio, tinha pessoas que entravam, enfim. A gente entrou pelo lado. E aí tinha ela lá com o álcool em gel e a gente passou e tal, cada um entrou. Só que eu não entendi muito bem, porque a gente saía todo mundo da mesma hora. Então quando sai, fica todos os alunos amontoados, saindo pelo mesmo corredor. Então não adiantou de nada, mas enfim. Aí saiu todo mundo, enfim. Na aula eu tive 2 horas de aula, sem parar. Foi 2 horas não, foi das 11h20 até 1h. Foi isso. E
sem parar a aula, não teve intervalo, não teve, enfim, ninguém comeu na sala, ninguém tomou água, tava todo mundo de máscara. Eu não sei se eu consegui filmar um pouquinho pra vocês, mas eu vou colocar aqui, mas tava todo mundo de máscara, ninguém tirou pra respirar. E tava muito abafado. O bom é que tava um ventinho, sabe? Mas assim, tava abafado porque a gente tava com máscara. E de resto foi só. A minha água tá intacta. As minhas comidas estão aqui ainda, que eu vou comer, né? Porque amanhã eu tenho aula. Enfim, foi isso, gente. Gente, acabei de perceber que eu não finalizei aqui o vídeo pra vocês. Foi esse o vídeo, foi só pra mostrar pra vocês como foi essa experiência, que foi nova pra mim também, de ter aula, assim, na quarentena, digamos assim, ou não. Mas tava todo mundo meio assustado, até o professor falou, gente, é uma aula normal, não fiquem todos encolhidos, com medo e tal, que tá normal, a gente só não pode se encostar, ficar perto, enfim. Tanto que as cadeiras só estavam sendo só para os alunos que estavam na aula, que iam participar da aula, estavam com nossos nomes identificados, pra gente saber onde a gente tem que se sentar, tava separado, tanto a minha como tava separada da de trás, da do lado, enfim. O professor não podia vir ao nosso lado para tirar dúvidas, a gente não podia ficar perto dos alunos também, porque, né, tudo uma de precaução. Eu não pude filmar muito, mas foi isso, gente. Foi essa experiência um pouquinho, assim, amedrontadora, porque eu nunca pensei, né, viver isso e tal. Mas, assim, foi novo, foi uma coisa nova. Eu fiquei com muita falta de ar, com aquela máscara, tipo, 2 horas na sala. E, enfim, amanhã eu vou ter aula online, porque agora eu vou revezando, vou ter um dia aula presencial, um dia online e depois presencial de novo. Mas é isso, vai ter que ser assim até daqui uns 2 meses. E também a gente tava bem, tipo assim, despreparado, porque a gente passou 2 meses fora, né, da escola, então pra voltar foi tipo um baque. Mas é o que eu falei, não adiantou muito todas essas precauções, sendo que no final, quando tocou pra todo mundo ir embora, todo mundo ficou junto no corredor. Então, eu acho que deviam ter repensado melhor isso. Mas enfim, como falei, a papelaria tava fechada da escola, o bar tava fechado, a casa do banho eu acho que também tava, mas ninguém pediu pra ir, né, porque todo mundo tava morrendo de medo. Mas é isso, foi só a aula durante 2 horas sem parar. E se tiver mais algumas coisas, assim, importantes pra comentar aqui, eu vou falando pelo meu Instagram, então é muito importante que você me siga lá no Instagram, tá? Vou deixar o arroba aqui, o link ali embaixo pra vocês. E é isso. Então, com esse vídeo, né, a gente vê um exemplo de como é que foi o retorno aí das aulas, né, em uma escola de Portugal. E é muito importante, né, termos a clareza de que nós não estaremos voltando de férias, né? Por isso, nós não teremos como pensar apenas nos conteúdos, mas também no estado emocional de todos e todas. E como o Moacir Gadotti nos afirma, por isso, saber distinguir, né, o essencial do secundário é muito importante. Saber distinguir o estrutural do conjuntural é decisivo. E saber onde queremos chegar é crucial. Educar para quê? Com que mundo sonhamos? Como educar para um outro mundo possível? E podemos acrescentar, né, que outros mundos serão possíveis pós-pandemia. Então, vamos ver o segundo vídeo. O segundo vídeo é uma reportagem sobre o retorno às aulas na China, que também nos traz um pouco, né, das vivências dos estudantes.说影响是有的，但是大家都有影响，因为这个疫情的话就是靠你自觉。你看看，假设你在家你好好学，大家都好好学，大家都在一起上课，
就是你看你自己自不自觉嘛。你如果不自觉的话，那你这上课肯定是没有效果的，你也就会怕后面的考试。你自觉了，什么也不怕，就这样考呗，也就这样嘛。说他学校提前安排了，就比如说一些硬件上的这个改变，把这个桌子做了隔离，装那种透明的玻璃板，然后呢，每个人都是专人专座。就是在开学之前，家长会就已经明确交代了这个学生的这个位置啊，然后都保持这个就是隔离这种，就是不是直接的接触，所以这方面我觉得设计的蛮好的。Bom, então, com esses vídeos, né, e as reportagens que nós apresentamos anteriormente, vemos que não é um retorno à normalidade, né, ou um simples recomeço. Há vários fatores que nós não podemos ignorar. Ou seja, mais uma vez, como Engenheiros do Havaí nos ajuda a pensar, nós não devemos duvidar da vida, né? A nossa aposta deve ser sempre na vida, mas sempre com prudência. Por isso, as dúvidas são sempre inevitáveis. Então, a seguir, nós veremos um documento que a Unicef lançou em março e que colabora, né, que contribui com as problematizações desse tópico. Esse é o documento, né, que vai trazer algumas orientações gerais, mas também específicas para cada etapa da educação básica. E vocês terão acesso a esse material, né, esse documento completo no material de apoio desse tópico. E aí é um documento que foi lançado em março de 2020 e tem como título Principais mensagens e ações para a prevenção do coronavírus Covid-19 em escolas. E aí a gente trouxe alguns trechos, né, desse documento para que a gente possa problematizar aqui com vocês. Então, nós trouxemos, né, apenas alguns fragmentos que nos chamam a atenção para determinados cuidados que precisaremos ter quando esse retorno acontecer, né? Trouxemos também um recorte dos anos iniciais, porque nessa sala dessa formação, né, nós temos também professores de arte, educação física, ensino religioso e língua inglesa que atuam nesse segmento. Então, aqui a gente vê, né, como um dos pontos comuns entre os segmentos, nós vemos a importância da escuta, né, a importância de ouvir os estudantes e de respondê-los na medida do possível, né, responder às suas preocupações em relação a esse retorno, em relação a como é que vão acontecer as aulas a partir de agora. Um outro ponto comum também é ajudá-los a perceber como eles podem contribuir com a sua própria segurança e também com a segurança de outras pessoas da escola, né, e de suas famílias. Um terceiro ponto em comum entre os anos iniciais e os anos finais é fazer uso das diferentes áreas do conhecimento para atividades sobre educação e saúde. Né? E dois pontos que aparecem apenas para os anos finais também são muito importantes, né? Nós consideramos como muito importantes. O primeiro diz respeito a lembrar os estudantes de que eles podem ser um exemplo para suas famílias,
né? E o segundo fala sobre o Grêmio estudantil, né? E como que o Grêmio pode ser utilizado também como referência para as ações sobre saúde pública, e aí com o protagonismo, né, dos próprios estudantes. Então é um documento, né, que vai aí nos ajudar a pensar, né, algumas medidas de precaução em toda a educação básica, no retorno às aulas presenciais. E aí, nesse sentido, Gadotti também nos lembra, a partir de um fragmento de Paulo Freire, sobre a importância da escuta, né? Porque vocês vejam que a escuta é o primeiro ponto que aparece, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Bom, então vejamos o que Gadotti nos lembra sobre o que Paulo Freire escreveu acerca da importância da escuta, lá em Pedagogia da Autonomia, página 128. Paulo Freire nos diz: se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele. Então, né, assim como nós, professores e professoras, nós devemos ser escutados e escutadas, os nossos estudantes também precisarão dessa escuta sensível. Que inclusive vocês verão mais sobre esse assunto no material de apoio com o professor Norival Cardoso. Além disso, dentre as orientações gerais, o documento da Unicef ele vai nos apontar sobre a importância de considerarmos as necessidades de saúde mental e psicossocial, e principalmente apoiarmos as populações mais vulneráveis, né? E aí a gente destaca os estudantes público-alvo da educação especial e aqueles que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. E mais uma vez também é Gadotti que nos provoca, né? Dessa vez nos lembrando sobre os escritos de Hugo Asman. E ele nos diz: Hugo Asman, um dos primeiros biógrafos de Paulo Freire, afirma que o reencantamento da educação requer a união entre sensibilidade social e eficiência pedagógica. Portanto, o compromisso ético-político do educador e da educadora deve manifestar-se primordialmente na excelência pedagógica e na colaboração para um clima esperançador no próprio contexto escolar. Então, mais do que nunca, né, nós precisaremos reafirmar o nosso compromisso ético-político com a vida, potencializando a união entre a sensibilidade social e a eficiência pedagógica, né, como Moacir Gadotti destaca. E para também nos provocar sobre a ideia de que precisamos nos juntar em busca de um comum para acolher os nossos estudantes, nós veremos um vídeo com um apólogo narrado pela professora, né, professora também da Rede Municipal de Ensino da Serra, Magda Simone Tiradentes. Então vamos ao apólogo de Machado de Assis, narrado pela professora Magda Simone Tiradentes. No tempo do era uma vez, em casa de certa baronesa, agulha e linha, descansando em uma caixa de costura, puseram-se a discutir sobre o seu papel. Cada uma se achava mais importante que a outra. A agulha se achava mais importante porque ela era quem fazia o furo, puxando a linha atrás de si. A linha se achava melhor porque ela era quem prendia um pedaço de tecido ao outro, dando feição aos bordados. E nesse jogo de vaidades, cada uma se gabava mais que a outra. Em nenhum momento pensavam que seu trabalho dependia um do outro. Quem era a agulha sem a linha? Quem era a linha sem a agulha? Então chega a costureira e põe-se a coser um lindo vestido que seria usado pela baronesa em um baile.
Nesse ofício, de nada valia ter somente a agulha, de nada valia ter somente a linha. A costureira, com bastante cuidado, lançou mão de uma linda seda, enfiou a linha na agulha e começou seu trabalho. Terminada a confecção do vestido, alguns dias depois, pôde a baronesa exibi-lo. Foi aí que a linha, ainda certa de sua superioridade, disse à agulha: ora agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costura? A agulha emudece. Um alfinete, que havia acompanhado toda a conversa, murmura à pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela, e ela que vai gozar da vida, enquanto ficas aí na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Assim também é a vida. Somos parte de um contexto em que, se um não ajuda o outro, nada se edifica. Ao mesmo tempo, vez ou outra, servimos de agulha a muita linha ordinária. Mas talvez seja melhor isto do que ser como o alfinete que não abre caminho para ninguém. Então, com esse apólogo narrado pela professora Magda, que possamos entender a importância de cada um de nós para a construção de um comum que seja a favor da vida. A vida só é potencializada quando apostamos na força do coletivo, e nós precisaremos dessa força para receber os nossos estudantes no retorno às aulas presenciais. E para que saibamos que não estamos sozinhos, nós trouxemos também, para finalizar a nossa apresentação, algumas mensagens escritas pelos profissionais da educação do município da Serra na atividade do tópico 1. Então vamos ler algumas mensagens dos participantes dessa formação aos profissionais da educação de Serra, mensagens que nos mostram que não estamos sós. A gente traz essas mensagens como possibilidade de dizer: você não está só. Apesar de ser um momento desafiador, é também um momento rico em aprendizado, no qual a esperança em dias melhores nos leva a também pensar em nossa capacidade criativa. Juntos encontraremos formas de nos reinventarmos. A jornada é longa e extremamente rica em aprendizagens. Encerro com uma frase do livro extraído do filme Alice no País das Maravilhas: só podemos alcançar o impossível se acreditarmos que é possível. Aos meus caros colegas de profissão, desejo que nos atenhamos aos cuidados e precauções nessa pandemia e que possamos voltar às nossas atividades mais esperançosos e atentos ao cuidar e ao ouvir. Esse é um momento muito crítico, pois sei que perdemos muitos colegas de trabalho e alguns perderam entes queridos. Eu também estou com um caso gravíssimo de Covid na família e sei o quanto é triste e angustiante. Então, eu deixo aqui todo o meu pensamento positivo, as minhas orações, e estou confiante que logo isso vai passar. Já que não é possível sair, entre. Aproveite esse tempo para se autoconhecer, trabalhar suas emoções, rever seus projetos e sonhos. Trabalhe para se tornar uma pessoa melhor, para poder viver de forma plena a vida que nos espera depois que tudo isso passar. Acredite, ela será linda. Sejamos fortes, mas que possamos nos dar o direito de sentir insegurança. Sejamos sensíveis, porém com doses homeopáticas de realidade, para não cairmos numa quimera inexistente. Sejamos realistas sim, mas sem perder a esperança. Sejamos sérios para entendermos tudo o que se passa, mas não ao ponto de pararmos de rir ou sorrir.
que ao retornarmos às nossas atividades, sejamos profissionais no olhar e na escuta aos outros profissionais, mas que sejamos, sobretudo, humanos à espera dos colegas e amigos. Esperança é a palavra que nos motiva ao retorno. Todos transformados e, espero, mais fortes e disponíveis para uma educação mais acolhedora e afetuosa. Acredito ainda, queridos pares, que sim, vamos experimentar uma valorização profissional jamais vivida. É o que desejo. Fiquem bem, fiquem em casa. E assim, então, vamos encerrando esse momento formativo com vocês, com as palavras dos nossos próprios colegas de trabalho. Obrigada, então, pela atenção de todos, pela atenção de todas. Caso queiram compartilhar algo conosco, participem do fórum de conversas e não esqueçam de realizar a atividade do tópico 2. Até o webinário, cuidem-se!